Olha aí, hein? Voltamos agora de novo com Criativos, o podcast que você aprende como se faz conteúdo de verdade. Conteúdo engraçado, conteúdo curioso, conteúdo informativo. Pode procurar os adjetivos que você quiser, que você vai achar algum que vai se encaixar com o que a gente apresenta aqui. No Criativos, e agora você vai aprender a fazer um conteúdo de verdade com a experiência de quem veio antes de você. E, portanto, tem muita coisa para contar, tá bem? Então, o seu conteúdo vai passar a ter conteúdo. Seu conteúdo com conteúdo. Olha que coisa linda, hein? E hoje a gente tem essa maravilhosa, tóxica Cláudia Campolino. Uma salva de palmas! A produtora e criadora de conteúdo mais tóxica do Instagram brasileiro. Bem-vinda, uma maravilha esse encontro. Estava doido para fazer. E não sei nem por onde começar. Então, vamos começar pensando assim. Como é que começou a coisa de você ir para a internet? A gente vai falar da tua carreira mas quando você quiser. Mas como é que foi a coisa de ir para o Instagram, inventar os bordões e falar de mundo invertido, estelinha? Então, o que aconteceu? Como é que foi? Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, falar um pouquinho do meu trabalho nas redes hoje, né, que é maluquice. A gente, como atriz, hoje, você pensar qual que é o seu espaço de atuação, a internet, né, que loucura isso. Se você, sei lá, acho que 10 anos atrás a gente já não tinha, ainda não tinha isso, né, como já estava a internet ali, mas não tinha. E aí eu fui como acho que muita gente, foi um desespero de pandemia mesmo, porque eu estava ali com alguns projetos de cinema, algumas coisas que eu queria fazer, e aí veio a pandemia, aquele pânico total, onde eu vou trabalhar, não tenho o que fazer. Comecei a ficar paranoica que eu não ia mais trabalhar, sumiu, todo o meu trabalho sumiu, o ator está sempre com medo, né, de não conseguir nada. E aí eu falei, cara, é a internet, é o que eu tenho. E aí eu comecei a me experimentar ali. Eu lembro que eu entrei no TikTok. O TikTok... Começou com o TikTok? Começou com o TikTok. Eu tinha o Instagram, mas eu usava o Instagram como todo mundo. Punha coisa de trabalho, mas punha coisa de trabalho assim. Uma publicidade que eu fiz, um trecho de um filme, um demo reel. Né? Um portfólio. Igual eu usava o YouTube. O YouTube meu praticamente é isso até hoje. Portfólio. E aí, todo mundo falando de TikTok, vai pro TikTok. Se eu entrei no TikTok, eu não sabia o que era aquilo, porque tinha muita coisa de dublagem. Na época era muita dublagem. Aí dubla, não sei o que. Era outro tudo. E aí eu comecei a tentar fazer coisas. E aí um dia veio a Estelinha, que é essa blogueira tóxica. Todos os personagens minhas são tóxicas, porque como elas são personagens que estão fazendo crítica social... Elas estão sempre... Tem sempre o uso da ironia para fazer uma denúncia, né? Uma denúncia de alguma mazela nossa. E aí veio a Estelinha, que estava sempre muito exausta. Então, ela estava na pandemia, sempre com sono, sempre muito exausta, só que ela tinha 52 funcionárias, estava na casa de veraneio no Nordeste, pandemia dela, ela reclamando que ela queria ir no shopping, falando que não conseguia ficar com a filha, e foi indo. E aí viralizou, a Estelinha viralizou, com um vídeo que eu fiz Era uma releitura de uma blogueira. Que existia. Que falava, eu nem lembro qual era o vídeo, mas era uma coisa da filha. Que não sei o que da filha. Uma coisa muito dramática, certamente. Aí tinha outro que era de talher, que separava o talher do funcionário com o talher, aquelas coisas horrorosas que a gente vê e que a blogueira põe. E eu falo, gente, mas não... Enfim. E aí depois veio o Mundo Invertido, que não era Mundo Invertido, que na verdade foi eu pensando o que eu queria fazer. E aí eu falei, vou fazer um vídeo que eu inverto frases. Pego todas as frases mais clichês do mundo, assim, que a gente ouve, e eu inverti uma sequência de frases. E esse vídeo viralizou também no TikTok. Você só falava as frases? Só as frases. E aí invertia do ponto de vista da masculinidade fecha a perna, menino. E machismo. Fecha as pernas, menino. Foi isso, os primeiros. Fecha as pernas, menino. E aí eu viralizou. E aí as pessoas, faz mais. Aí eu fiz 6. E a Estelinha já estava acontecendo? A Estelinha já tinha, Já tinha bombado, assim? Não, tinha um vídeo que bombou meio junto, assim, um pouquinho antes, eu acho, a Estelinha. E aí, na verdade, eu fiz um TikTok, só que eu fazia muita sátira política, assim, coisa de política na época, a gente estava bem naquela coisa de pandemia e aquela loucura. E aí, teve um vídeo que viralizou um pouco, e aí começaram a denunciar, esse TikTok meu ficou meio ferrado, não sei se caiu, nem lembro, eu fiz outro, comecei de novo. Os primeiros vídeos eram bem ruins, assim, umas coisas bem ruins. E aí eu fiz a Estelinha rolou, e depois fiz esse das frases. E aí eu fiz 5 ou 6.
E na época, eu não chamava Mundo Invertido. Eu pus se o feminismo fosse igual ao machismo. Porque eu tava vendo muito na internet aqueles conteúdos de falar... Quanto tempo tem esse? Foi pandemia? Uns 4 anos. Porque agora que você falou, talvez me veio à cabeça que talvez eu tenha visto já antes do Mundo Invertido. Pode ser. Mas o Mundo Invertido pegou muito rápido, né? Porque foi na sequência. Porque, na verdade, foi assim, eu fiz 6. E na hora que eu fiz 6, eu falei, gente, é muita coisa, é infinito esse conteúdo. Aí eu falei, já sei, eu vou dar um nome pra ele. Então, pus Mundo Invertido. Foi o primeiro nome que veio na minha cabeça, não confabulei muito. Porque era óbvio, eu tava fazendo uma inversão. Foi Mundo Invertido. Eu lembro que eu ainda pensei assim, mas tem um Mundo Invertido do Stranger Things, que eu amo. Falei, tudo bem, é outra coisa. E aí ficou Mundo Invertido e eu falei, vou fazer episódico. Então eu vou fazer... Eu numerava, tanto que antes não tinha quebra de quarta parede, eu não falava pro público, eu falava... era uma cena. Então, como eu não tinha ator para contracenar comigo, que era pandemia, eu fingia sempre que eu estava contracenando ou com amigas, ou com uma pessoa e tal. E aí eu numerava, então tinha episódio 1, o Mundo Invertido, e eu acho que eu punho o título do episódio. Até hoje tá lá, você não tirou nada? Não, tá lá. Às vezes eu até reposto um desses, tem uns legais. E aí o que eu fazia? Eu pegava um tema de fundo. Então eu pegava pensão, homem que passou dos 30. Eu ia pegando essas coisas, tipo assim, traição. Aí eu pegava aquele tema e fazia várias frases também sobre aquele tema, mas mais atuando assim. E aí, um dia eu comecei a fazer caixinha de pergunta. Eu falei, dá pra fazer caixinha de pergunta. Porque aí começou a ter público. Aí o Instagram começou a ter público também. Foi crescendo. Foi crescendo. O TikTok foi rápido. O TikTok foi rápido. Foi rápido, só que depois travou. Porque tinha muita denúncia. Então, muito vídeo meu, até hoje. O TikTok meu travou. Tá travado hoje? Os vídeos vão, aí de repente um vídeo, tipo assim, eu tenho, sei lá, 300 mil seguidores, um pouco menos. No TikTok? Ou nos dois, é igual? Não, o Instagram é maior. O Instagram é maior? Minha comunidade é bem maior no Instagram. Porque o meu TikTok travou. Caiu muito vídeo, assim. E aí... Por que lá? Alguma ideia? Por que lá... Cara, caía como discurso de ódio, caía como conteúdo com coisa de sexo. Discurso de ódio? Porque né? Só que é uma ironia. É pra fazer o contrário. Mas aí o algoritmo não compreendeu. Ele não entende, não é irônico. E aí muita denúncia, e aí, enfim. Então, ele trava. Meu TikTok trava muito. E aí, eu falei, dá caixinha de pergunta, aquelas caixinhas de pergunta do Instagram. Então, eu entrava ali no Stories, jogava aquela caixinha e falava, faça uma pergunta como se você morasse no Mundo Invertido. E eu acho que foi esse input do como se morasse que fez o meu público virar morador, que eu acho que é a parte mais divertida do Mundo Invertido. Virar morador é muito bom. Porque as mulheres todas moram ali. Por isso que os caras entram ali e ficam assim. Elas vão lá olhar, não é? Não espera, vão lá, né? O teu público... Aliás, como se chama o seu público? Chernobylas. Minhas queridas Chernobylas, o Tóxicas como a minha personagem. As Chernobylas, elas não esperam ver o conteúdo, elas olham. Então, o que acontece? Aí eu fiz essa caixinha de perguntas. Então, na caixinha de perguntas, as seguidoras faziam perguntas absurdas. Tipo, meu marido não quis dar pra mim ontem, devo comer na rua? Se eu pegar um cara... tinha uma que era muito engraçada, que era tipo assim, se eu pegar um cara, levar ele pro motel e ele não der pra mim, ou ele broxar muito rápido, ou ele ejaculação precoce, eu posso deixar ele no meio da estrada e não levar ele até em casa? Então, eram coisas assim... absurdas. Meu pai, dei carro para minha filha. Agora meu filho mais novo está reclamando que não tem carro. Devo dar carro para ele? Não, absurdas, mas o mais legal é que inverteu, ficou absurdo. Desinverteu, virou real. Exatamente. Então essa sacada é absolutamente genial, cara. Absolutamente genial. E acaba sendo divertido falar de uma coisa trágica, né? Você traz isso de uma forma... Desmonta o tabu, né? Desmonta o tabu. É impressionante isso. E aí, quando fez essa caixinha de pergunta... Aí eu falei assim, calma, agora eu tô falando com o público, porque eu respondi a caixinha de pergunta olhando pra tela. Claro. E eu falei, eu vou começar a falar, eu quebrei a quarta parede. E aí eu me desapeguei dos episódios, deve ter 60 e alguma coisa, foram muitos. Muitos. Até porque eu achei que eu ia fazer 60 episódios, 70, e acabou. Esgotava. E vou fazer outra coisa. É claro. Eu não quero assim, quero fazer um Mundo Invertido o resto da minha vida. Eu sou atriz, então aquele é um tema que eu tô abordando. Só que eu falei, é infinito essa porra. Eu falei, caramba... E foi crescendo, não parou de crescer. E não para de ter coisa. E aí também tem muita coisa que
a internet tem isso, você repete os temas, né? Então, eu falo da mesma coisa de uma maneira diferente, em outro caso. E aí que a linguagem vai pegando. Então, as seguidoras começam a usar a linguagem que eu uso. Então, é como se tivesse um universo sido criado mesmo. Uma comunidade, né? Uma comunidade. E um universo de linguagem, de coisas que eu falo que elas repetem. Aí eu comecei a falar, quebrar a quarta parede e dar dicas, como se fosse uma coach horrorosa, né? Então, eu falo, se você pegar um homem 30 mais, não pega, porque vai dar problema, porque é muito traumatizado. E aí, no final, eu falo, espero ter ajudado. Se ele tá solteiro é porque... pode saber que é problema, só come e vaza. Então, e no final, eu espero ter ajudado. E aí, o espero ter ajudado virou. Aí virou um bordãozaço. E aí, eu comecei a contar caso. Então... E aí você pergunta os casos? E elas te passam caso, as Chernobylas? Não, eu invento. Você inventa? Eu invento. E agora é muito improviso. Então eu abro a câmera e saio falando. Mentira! Tem 4 anos, né? Então já tá meio no... Eu abro e vira. Qualquer coisa. Eu falo, que eu vou fazer um caso aqui. Qual que vai ser o caso? Eu vou fazer o caso da uma vez que eu tentei passar a mão na bunda do cara. Então eu contei esses dias. E o cara deu um chilique. A equipe toda rindo. Produção, edição, fotografia, direção, todo mundo rindo. 300 mil pessoas rindo. Então, esses dias mesmo eu abri, eu acho que eu até cheguei a te mandar esse, que tem pouco tempo que eu repostei, ele é uma repostagem, mas eu gosto muito dele, porque eu liguei a câmera e eu falei, tô tremendo, tentaram me pegar porque eu fui assediar o cara. Então, eu ligo a câmera e falo, gente... isso é muito bom. Aí eu falo, gente, vocês não sabem, acabei de não dá mais, não dá pra ser mulher hoje em dia, tô fugindo da polícia. Gente, tô tremendo até agora. Nossa, mãe. Meu Deus do céu, quase que eu fui presa. Tava na rua, o cara começou a fazer um escândalo, chegou a policial, começou a correr atrás de mim, vim correndo, sorte que eu tava perto da minha casa, entrei correndo no portão, eles ficaram gritando lá fora. Eu dei um tempo, fingi que não tava ouvindo, eles ligaram a sirene e foram embora. Acho que teve outra ocorrência aí na rua, sei lá o que aconteceu. Deixa eu explicar o caso. Tava eu, na esquina aqui de trás. Peraí que eu tô tremendo ainda. Virei a esquina pra chegar em casa e vi uma busanfa, gente, mas uma busanfa redonda, com aqueles shortinhos de futebol, meio de época, que agora tá voltando essa época de anos 70, anos 80, socado no cu. Dois pêssegos, redondo, forte, empinado, lindo. Eu já comecei a ficar meio passando mal, meio esbaforida, tô no pico da minha ovulação. Mas naquele dia que a gente tá, os lábios, batendo palma, loucura, menina. Chega a tá inchada, molhada. Negócio assim, não posso ver um homem que eu já começo a latejar. Aí fui passando, me controlando. Na hora que eu passei por ele, eu vi que ele deu um sorrisinho safado, que eles são safados, faz me provocar. Aí eu olhei pra trás e vi o pacote, menino, é um saco. A pingola toda marcando, você vê que era um negócio de boa procedência, pouco usado, grossíssima. Não tive como, começou a subir um fogo, não sabia o que fazer, não podia agarrar esse homem. Ele ficou fingindo que já não tava vendo mais, mas querendo. Fui lá e pus minha pepeca pra fora, pus pra jogo, fui mostrar. Meu equipamento é um negócio de muita qualidade. Quando eles veem o tamanho ali do negócio, eles já sabem como é que eu trabalho bem, como é que o meu movimento aqui, o exercício que eu faço naquela pingola, gasta. Mas é gostoso porque eles gostam que esfole. O olho dele começou a encher de lágrima. Eu falei, emocionou. Ficou doido na minha Cheroline. Mas não começou a gritar, começou a chorar, a polícia veio aí. Já contei no começo do vídeo. Cuidado, viu, meninas? Não dá pra ficar mostrando Cheroline igual a gente sempre mostrou no passado. Tudo agora é mimimi, começa a xingar, começa a falar que é assédio, que é tentado do pudor, sempre que estão pedindo. Eu espero ter ajudado. Ô Cláudia, vai ser só riso isso. Espero ter ajudado. Mas sabe o que eu acho legal? Que eu espero ter ajudado, assim, se a pessoa ainda não entendeu que é uma piada e tal, você ainda fala, espero ter ajudado, e aumenta a linguagem, espero ter ajudado, inclusive, para dizer que é uma piada, né? Porque, gente, sensacional. Porque dá uma quebra. Mas aí tá vem difícil ser mulher hoje em dia, tá né? Muito difícil. Tá muito difícil. Gente, pode fazer mais nada. Agora você me diz, o cara sai com um shortinho. Tá querendo. Não é? Tá querendo. E não, gente, é isso que eu falo. O problema é o seguinte, a mulher tem um período ali do mês que a gente fica meio doida. Entendeu? É porque vocês são homens, vocês não sabem o que é. É hormônio.
Então sobe, você perde na hora o raciocínio, você vê a bunda, você perde, na hora que você vê, você já tá com a mão lá. Então não põe short, não vai pra rua assim, que aí não acontece nada. Tá pedindo, tem que Sai de calça de moletom larga, e põe cueca, porque também você vai porque vai com a pingola solta ali. Tem homem que sai com a pingola frouxa. Ali, ó. Que isso? Tá eu pergunto, você quer que eu pese o saco dele? Ah, que isso? Deixa eu ver quantas gramas aqui. E as Chernobylas piram. E aí, o que acontece? Eu tenho a sensação, né, que depois que eu comecei a fazer a caixinha de pergunta, elas começaram a Difícil ficar sem rir, gente. Elas começaram a pensar como a personagem. Porque eu incentivo, né? Pergunte como se você morasse. Tem que ter muito tempo que eu não faço caixinha. E aí, o que rola? Como se você morasse no mundo invertido. Então, elas têm que começar a raciocinar desse jeito. E é um exercício, porque é um exercício, claro, é super um exercício. Não, tem uns que são difíceis. Tem Eu já me peguei nos e falei assim, peraí. Deixa eu voltar, o que ela tá falando? Exatamente. Sempre que ela inverteu mesmo aqui, mas tem um negócio aqui que não O que ela pôs? E pra você também deve ter uns que são mais complicados. Agora tá mais fácil, mas tem hora que eu me embolo quando eu tô gravando. Mas também tem uma coisa de que eu tento não ser exatamente igual ao cara. Então, assim, eu tento fazer o jogo da inversão pensando como mulher. Então, assim, eu não vou falar exatamente a mesma coisa que ele fala. O sentido é o mesmo, mas eu sempre penso no que seria o corpo feminino. Então, por exemplo, eu me aproprio das coisas do machismo. Então, se o machista fala que a mulher é doida, em vez de eu falar que eu não sou doida, eu falo, é doida mesmo, tô no pico da ovulação, loucura, eu fico muito doida. Claro. Então, eu assedio. Claro. Então, o que eu faço é essa brincadeira... Isso aqui é o difícil. É a brincadeira de me apropriar. Tudo que você falou que é ruim meu, eu falo, é mesmo. Então, mulher... É mesmo porque eu sou assim mesmo. Só que aí eu faço isso para oprimir o cara. Claro. Ou para dizer que isso é uma coisa que me faz superior. Por exemplo, o cara fala, porque mulher é muito emotiva, muito sensível. Eu falo, exatamente, por isso que o homem não pode governar. Porque quando você está governando, você tem que ser o quê ali? Você tem que pensar que aquilo ali é sua família, você tem que ser mãe, você tem que ser amorosa. O homem não é agressivo, é instintivo. É irracional, é agressivo demais. Então, ele não pensa, é egoísta. Então, eu vou fazendo tudo para colocar a mulher como se fosse superior. Porque é sempre o jogo do machismo, é um jogo de hierarquia, né? Por exemplo, também eu falo, a mulher nasceu para ser mãe. Aí eu uso isso também para dizer que a mulher tem que submeter o cara, porque o homem é moleque, né? Então, você tem que oprimir o marido. Senão, ele tem que adestrar. Então, eles enlouquecem. Enlouquecem. Com adestrar, os caras enlouquecem. Tem diálogos das Chernobylas com os haters? Como é o nome dos haters? Muito. Como é o nome dos haters? Vamos pensar aí o nome dos haters. Né? Pingola gasta normalmente, os né? Pingolos, Pingola gasta, eu acho. Rodado, pingola gasta. Não tem um nome específico. Mas, assim, o que acontece... Pingola não precisa explicar, né, gente? Acho que todo mundo conhece. Acho que tem gasto e não, né? E o que acontece... Como é? Deixa eu pesar, deixa eu ver quantas gramas. Tá com esse saco aí dando sopa... Tá querendo que alguém segure. Só pode ser, né? Gente. Sair de casa assim. Não, e vem, já viu? Tem uns que saem com aquela shortinho e senta com a pernona aberta aqui. Se você fizer assim, você vê ali no buraquinho aquele volume. Você lembra uma época que tinha aqueles shorts de jiu-jitsu que tinha uma coisa era uma marca que tinha um rosto, tinha uns olhos assim. Os bad boy. Isso, os caras andavam com aquilo. Andava. Mulher também, tinha de mulher aí também. Andava com usava esse negócio que eu achava de uma estética anos 2000, assim, anos 2000. Uma estética assim, bastante esquisita. Diferente. Diferente. Mas fala dos diálogos dos pingolos e das Chernobylas. E aí o que acontece? Tem as seguidoras, quando elas veem os vídeos hoje são muito comentados, né? Principalmente no Instagram. Tem uma ideia? Quanto assim? Não é milhares? Não. 1.800. Eu acho que é de 500 a 1.000 é o básico, mas você às vezes dá 6.000. Você não consegue gerenciar? Tudo não. Eu consigo ler algumas coisas, mas tudo não. Eu fico muito atenta porque às vezes vem esse hater me dá conteúdo e tal. Mas o que acontece? As seguidoras, o hater me dá conteúdo. Claro, ele te dá. E o que acontece? As seguidoras, elas comentam, não assim, que vídeo demais. Isso tem também. Ou só risada, mas assim, é muito isso mesmo. Homem, o meu marido mesmo, eu ponho ele no cabresto, segura seus bodes que as minhas cabras estão soltas. Então, as seguidoras todas comentam como se morassem nessa realidade paralela. Como se fosse
Então, o que acontece é assim, o cara chega, aí ele não entende. Aí alguém explica. Ele fala, não, beleza, eu entendi que é uma sátira, mas olha os comentários, que absurdo. Claro. Então, os comentários também fazem parte. Claro, Você entrou no... é a mesma coisa, você entrou no mundo. Você entrou no universo paralelo. É, o universo paralelo. E o cara não saca. Saca depois que de um explica, tempo. mas tem uns que mesmo explicando... Você é didática? Você vai lá... Às vezes eu vejo você explicando algumas coisinhas. Mas não é... Mas em geral você é mais cínica, né? Normalmente mais ácida, eu né? continuo na personagem. Como às toda vezes... pessoa tóxica, ácida. Porque eu respondo muito como personagem. Se ele Claro. falou com a personagem, eu respondo como personagem. Mas quando o cara tá meio perdido, às vezes eu dou a mão. Se eu vejo que tá só um cara... Por exemplo, esses dias apareceu um que fala assim... Falava de velho, né? Que o homem 30 a mais é velho, no máximo até 28 e tal. Essas coisas que a gente ouve por aí de mulher. E aí eu falei... Aí o cara, ele ficou lendo os comentários e viu o vídeo e ele comentou assim... Nossa, eu tô mal. Eu tô aqui, eu tenho 36 anos, eu nunca me senti tão velho. Eu acho que ele ficou mesmo, Ficou mal, né? Sofreu, mexido. né? Aí eu falo, olha, a gente aqui, ninguém acha isso, não. Deu até ternura, né? Isso aqui você caiu no universo paralelo. Eu tô atuando como um homem e as seguidoras todas comentam assim também. Fica tranquila que você não tá velho com 37, não. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E ele entendeu, falou, ufa, obrigado. Aí ele falou, tá, entendi. Então, quando é assim, quando você vê que a pessoa tá real, aí tudo bem. Agora, quando vem com muito ódio, ou eu respondo como personagem para ele ficar perdidão, ou às vezes eu dou uma xingada mesmo, porque eu também não sou de ferro, né? Sai do personagem. Vou sair do personagem. Acontece. Mas, invariavelmente, o cara que... Aliás, hater, continue comentando, continue fazendo tudo que você achar que é razoável, para você dar material para Cláudia, para o mundo invertido. Mas, o que eu ia te comentar? E no privado? Eles mandam no privado? Pouco. Às vezes manda, mas é pouco. Porque sabe que vão levar, né? Mandam pouco. Não mandam muito, não. Você expõe? Eu recebo bem pouco no privado. Não sei nem se eu vejo tudo, porque esses caixas de direct do Instagram é uma zorra, né? Tem 5 caixas ali dentro, você não sabe como é que eles filtram aquilo ali. Recebo, mas recebo pouco. O que acontece, que aí eu acho muito engraçado, é o cara que quer me cantar. Isso que eu ia perguntar. E o cara te canta? Canta. Aí ele dá uma de esquerdomacho, de não sei o quê. Ou esquerdomacho. O esquerdomacho, ele tem outra performance, né? Que também é muito divertido. Conta pra gente, ele sempre começa elogiando o seu trabalho maravilhoso. Esse trabalho que você faz. Você já sabe o roteiro Aí você todo. fica assim, você fala, vamos ver onde que ele vai chegar, se ele gosta do meu trabalho mesmo. Claro. E aí, nossa, porque isso me faz a gente pensar, e eu sou a favor de vocês, mulheres, vocês são maravilhosas. Estamos desconstruindo. Aí fica 3 semanas ali curtindo tudo que você faz, aí de repente fala, mas você é tão bonita, e soltam tão bonita. Você fala, entendi. Tá. Entendi o que é que você queria. Obrigado, valeu. Enfim, então isso acontece. Mas aí tudo bem, mas aí também tudo bem. Foda-se do cara, né? Também Deixa ele tentar ali o que ele quiser. E aí vem esses outros também que falam assim, é verdade que você sentou no amigo do seu marido? Eu sempre falo, né, que eu sentei. Não leva homem bonito pra casa, não. Levou o homem pra casa. Pô, tá pedindo pra eu sentar. Vamos botar esse? Vamos botar esse. Eu não sei se tá separado, mas vamos botar assentada no amigo do marido em casa. Levou pra casa. Todo mundo sabe que eu sou casada. Isso não é segredo pra ninguém. Tô com meu homem há mais de 10 anos, um cara incrível, que cuida da casa, que cuida dos filhos. Mas eu não deixei de ser mulher por causa disso, principalmente nos meus picos hormonais. E aí ontem, o meu homem descobriu uma traição. Que foi, gente? Num pico hormonal, eu tava com a ovulação assim, ó, bombando. Acabei cedendo a tentação de um homem que me provocou, que por acaso é um amigo dele, que vive dando em cima de mim aqui em casa. Ele acabou vindo aqui quando o meu homem não tava, bebeu um vinhozinho comigo, começou a falar que tava com calor, tirou a camiseta, eu vi ali a pingola já marcando, acabei sentando em cima. Só que vocês sabem como é que homem é invejoso e gosta de disputar com outro homem. Pra mostrar quem é que tem a pingola maior, quem é que consegue mais. Então ele começou a ficar me tentando e de vez em quando eu comia ele. Eu expliquei pro meu marido que ele é só uma pingola. Ele é só uma bundinha dura, empinada, gostosa. E ele é um cara incrível. É quem eu considero, é quem eu coloco no pedestal. Mas não adiantou. Ele quer destruir a nossa família simplesmente porque eu fui tentada no pico da minha ovulação por um homem esperto, vagabundo, que sabia quando eu ia ovular, porque contou, e veio aqui de caso pensado pra me fazer sentar nele. Estou arrasada e agora minha família pode acabar porque um vagabundo resolveu disputar território com outro. Nada deu mais certo nessa sociedade progressista de homem misento que tá sempre posando de vítima do que o masculinismo. Este movimento de macho vagabundo mal amado, saco peludo, está conseguindo o que sempre quis, ou seja, destruir a tradicional família. Olha só,
E o masculinista? Fala do masculinista. Como é que é isso? É porque... Explica. Não, tem, Explica pro cara que tá assistindo que ele não sabe o que é. O masculinista, assim, tem algumas opções hoje em dia, a gente percebe, né? Ou ele é feio, né? Velho, feio, aí fica amargurado, então começa aí querer levar os homens pro caminho dele, tá frustrado pra caramba, porque nenhuma mulher quer sentar nele mais, porque ficou com a pingola fina, porque deu ela a vida inteira. Tá um velho de 30 anos usando tadalafita. E o outro é o que quer, é o peludo, essa coisa de direitos iguais, quer destruir a família. Isso aí é um plano dos globalistas para destruir a família. É um plano. Para destruir a família tradicional. Entendeu? Porque aí, tipo assim, eles mandam, isso é o que eu falo sempre, manda um piscineiro lá em casa gostoso. Entendeu? Aí eu sento no cara. Porque eu sou mulher, vou ficar com fome de sapatão se eu não sentar. É verdade. Ou eu fico com fome de sapatão. E se tiver no pico? Não, aí é loucura, aí não pensa, mulher doida. E aí eu sento no piscineiro, porque mandaram o cara gostoso lá pra eu sentar. Aí esse cara depois eu conto pro meu marido. Por quê? Porque quer destruir a família. É isso. Antigamente não acontecia isso. Isso que eu sempre falo. Por que não acontecia? Porque os homens sabiam que a mulher tem a necessidade fisiológica dela. Nenhum homem consegue dar o tanto que a mulher precisa. Não consegue, o negócio cai. É a coisa da biologia, entendeu? Então a mulher vai comer fora. Até pra preservar a pingola do marido. Eu sempre falo. Pra não perder a espessura. Eu não vou fazer com o marido meu o que eu faço com o homem da rua. Agora, o que acontece? Isso... O cara tem tudo bom e do melhor. Eu dou tudo pra esse homem em casa. Não é verdade? É verdade. Mulher não falta. Mulher boa, provedora, não falta com nada em casa. Ai, meu Deus. E aí o que acontece? O cara fica dando estilique. Quer terminar casamento... Terminar com a família, isso é o que o masculinismo tem causado. A mulher não come o tanto que ela precisa, fica subnutrida, dá flacidez aqui, porque é músculo, tem que exercitar. Tem que exercitar. Tem que exercitar. Então é esse o masculinista, é o destruidor de família. É isso. Ó, deixa eu interromper aqui rapidinho. Se você quiser aprender a criar conteúdo, com conteúdo, engajar seu público, trazer um posicionamento seu nas redes sociais, igual a turma que a gente está entrevistando aqui no Criativos, você tem que conhecer a jornada da criação da Interartes Brasil. É completamente gratuito. Link na descrição. Corre para você ver. Vem cá, e como é que faz para ser didática além disso? Essa é a loucura, porque é muito absurdo o que eu falo. Muito absurdo. É muito absurdo. Você não vê uma mulher falando isso. Então, por isso para mim, deveria ser o sinal... muito óbvio, né? O sinal de que é uma sátira. Tem alguma coisa errada, né? E os caras estão achando que eu tô falando sério. Mas é maravilhoso também, né? Achar que isso é sério. E sempre tem alguém que acha que é sério. Sempre. Toda postagem. Não todos os vídeos, ou vai melhorando, não. Mas, assim? não, tem vídeo que é porque viraliza. Quando viraliza, é a chance de cair mais em gente que não segue. E aí é onde vem essa loucura. Ah, claro. Quando viraliza que tem mais chance porque de se ficar ali na minha bolha, quem tá na minha bolha já tá ali porque sabe que é uma sátira. Então, quando ele sai um pouco da bolha, aí vem essa galera aí do ódio. E aí, enfim, aí vem de tudo. Claro, porque quando viraliza, você recebe, você não sabe o contexto, né? Tem muita coisa que a gente recebe que é atuação e você precisa investigar um pouquinho, né? E esse é o grande lance. Assim. Principalmente esses que eu quebro a quarta parede, que eu falo como se eu estivesse contando um caso, como se eu estivesse dando uma dica. Esses são os que mais parecem que é real. E eu tento fazer sempre a personagem. No começo, eu acho que eu ia um pouco mais para umas frases de caricatura. É muito caricato já o texto em si. Mas eu tento fazer muito sério. É tipo assim, a minha personagem fala, ela tá revoltada, ela tá nervosa. Ela às vezes eu me engano. Às vezes eu me engano. Não, aqui ela tá falando sério. É verdade. Eu me engano. Eu falei, não, tem que ir até o final. Aliás, aqui nos bastidores eu fui, botei um, falei, mas esse aqui é sério? Não, não é sério. Não é sério. É que no final você se engana. Você fala, cara, vem cá. O que o mundo invertido tá te dando, assim, pra tua carreira, de curioso, de positivo? O que foi rolando, assim? Além do próprio perfil, do aprendizado. E depois eu vou voltar numa coisa, você me lembra? Que o apresentador aqui pede ajuda para lembrar a pergunta. De onde você... As suas fontes, porque é difícil pegar as fontes, não das histórias, mas saber elas com a precisão de quem não participa do mundo machista sendo mulher, né? Ah, tá. É difícil, né? Você não entra no banheiro masculino, né? O homem não entra no banheiro feminino, então assim, ele sabe na teoria o que é dito, né? E aí são padrões. Mas vamos começar com o que o mundo invertido tá te dando, assim? O que ele tá te... Eu acho que, tipo assim, eu acho que a primeira coisa é uma satisfação muito grande, um sentimento de dever cumprido e de realização pessoal como artista, como atriz,
que é você conseguir falar com o seu público. E você conseguir falar ter um público, falar com o público. Esse público já é algo que você criou, quer dizer, eu não estou dependendo de alguém criar uma história, me chamar para ser atriz numa história, fazer aquele personagem como a diretora ou um diretor acha que eu tenho que fazer. Depender de terceiros. Editar, enfim. Então, eu pude criar. Eu consegui criar personagens que eu queria fazer, que eu acho que eu não ganharia de outra pessoa. Claro. Falando de temas que eu acho importante falar. Então, tipo, eu como atriz, eu quero falar o quê? Eu quero que as pessoas pensem em o quê? E eu consegui chegar em um monte de gente. Então, eu consigo deslocar. E eu acho que, tipo, a grande função, acho, de um ator, de um artista e tal, é justamente colocar a pessoa fora do quentinho, da comodidade dela. Claro. Ela falar um estranhamento, uma raiva, um amor, uma risada. Quer dizer, você tira ela do estado que ela está. Claro. E o Mundo Invertido eu consigo fazer isso. E as outras personagens da internet também. A internet, né? Me deu a chance de... A Estelinha também. A Estelinha super, a outra da Gratiluz também. Gratiluz. Gratiluz é positividade tóxica. É sempre tóxica, né? Vamos botar isso já, gente. Sempre tóxica, Sempre tóxica. Porque eu tô sempre... É sempre denúncia. O meu humor é um humor... Não, mentira. Tem adolescentes dos anos 90 que é só nostálgico. Eu poderia olhar para os anos 90 com muito problema, porque era muito problemático, mas esse eu só bonitinho. É só para você falar, ai, que saudade. Mas mesmo assim, faz isso. Ai, que saudade daquela época, não tinha internet, a gente brincava de cadernos de pergunta. Então, eu acho que é isso. Primeiro, é um apaziguamento de você como... Pessoal e profissional. E que eu acho que não existe ator que não ame muito o que faz. Porque ninguém daria conta. Não é glamouroso, não é gostosinho, não é quentinho, é difícil pra caramba, a gente só se ferra, é difícil pagar as contas, é muito difícil. Então, se você continua fazendo aquilo, tem 20 anos que eu comecei a tentar fazer isso, você faz porque você ama demais, você não dá conta, é seu ar. E aí tem um porquê que você quer fazer aquilo. E eu acho que lá no fundo do porquê de todo artista tá isso de deslocar, de fazer pensar, de fazer sentir, de querer que a pessoa saia de um espetáculo e ligue pra mãe porque viu uma coisa da mãe. Uma coisa incrível. Enfim. Então, é isso eu consegui. Isso tipo assim, me apaziguou como artista. Pronto, isso está cumprido. A escolha do personagem, a possibilidade de criar a liberdade, autonomia, a liberdade, independência. E te rentabiliza? É bom? Então, o que acontece? Eu acho que isso tem puxado outras coisas. Tá. Porque eu acho que eu criei hoje uma espécie de... As pessoas respeitam o meu trabalho, é isso que eu percebo. Tá. Mais do que antes. É bem mais do que antes. Bem mais do que antes. Porque antes eu era uma atriz que tinha feito um filme ali, uma série ali, um pedaço de novela, umas peças, mas eu não era uma atriz conhecida. Claro, a carreira não tinha eu decolado. tinha conseguido algumas coisas como atriz que legal, mas assim, ainda estava muito longe de ser uma atriz que as pessoas poderiam reconhecer meu trabalho. Claro. Então, hoje, o que eu penso é que as pessoas olham para o meu trabalho e as pessoas sabem o que eu faço, sabem o meu trabalho, e isso traz um reconhecimento. Alcançou respeitabilidade, né? E aí isso puxa. Chama autoridade. Né? Uma autoridade. Autoridade. Uma autoridade. Autoridade. Vira uma autoridade, vira um espaço de uma atriz que é uma criativa. Então, que é assim, eu não só crio em cima de um papel já pronto, eu crio o próprio texto. É a ideia desse podcast, você criar. Eu crio tudo. E aí, eu acho que isso puxa para outras coisas. Então, por exemplo, eu fiz há pouco tempo uma coluna de opinião para a Folha de São Paulo. Legal. Tá escrevendo? Você tá como colunista ou fez? Não, fiz essa coluna de opinião. As pessoas pedem para analisar coisas, então chamam para testes. Eu te vi muito na mídia. Fui muita entrevista. Muita TV. E no papel engajado, super leve, né? Podem te levar para falar de humor, podem te levar para falar do mundo invertido, podem te levar para falar sobre... sobre crítica social, humor como crítica social. Eu acho que o humor... eu acho que isso também é uma prova de que o humor é uma ferramenta muito forte de mudança social, porque ela chega de uma maneira muito... Você vai desprevenido, e aí você está se divertindo e está pensando. Eu acho que tem puxado testes e coisas assim. Eu monetizo de várias maneiras, porque o que acontece? Você faz publi? Não tem publi, né? Eu faço pouco. Mas quase não vejo. Né? Muito pouco. Por quê? Primeiro, porque eu acho que eu tenho que ter um cuidado na hora de escolher. Claro. Porque tem um público ali que confia muito no meu trabalho. Como eu assumi uma postura como artista de fazer muitas críticas,
eu tenho que sempre pensar, quem que é essa empresa que eu estou falando? O que é? Porque senão eu fico hipócrita. Claro, exatamente. E segundo, porque o meu trabalho não é um trabalho fácil de ter empresa querendo. Empresa querendo fazer. Porque a minha personagem é muito ácida. Muito ácida, Então, as empresas querem o feminismo de publicidade. Que aí é exato. bonitinho. Fofinho. Então, é fofinho. Eu ia falar lá, as meninas, cuidem de você, se amem. E fazer um humor nesse lugar. Esse lugar vende muito. Vende o que eu muito. faço, não. Cosmético. Assim, Mas tô chutando, cosmético, uma coisa assim. Não, tipo assim, eu acho que venderia pra qualquer coisa, desde que eu tivesse uma caixinha da personagem bonitinha. Minha personagem não é bonitinha, minha personagem é escrachada. Ela é um cara escroto. Que é isso que ela é. Escroto, então as pessoas... a publicidade não tem coragem, não aposta nisso. Então isso reduz. Então eu tenho assinatura... Porque poderia estar apoiando o personagem, né? Deveria. Nesse sentido, né? Deveria. Não, eu digo, ele pode parecer pro público dele que ele está apoiando, apoiando o personagem, que é um cara escroto. Mas aí, poxa... você, se tivesse nascido homem, não fosse o personagem. Não é isso? Exato. Ou se eu fosse uma mulher assim. Ou se fosse uma mulher assim, Porque ser uma mulher esquizofrênica, talvez, esquisita. Tem mulher assim? Você já viu alguma assim? Tem gente que fala, mas eu sou um pouco assim. Mas eu acho que nunca é totalmente assim. Totalmente não. Porque qual a chance de uma mulher meter a mão na bunda do cara no meio da rua? Não vai dar certo menor, isso. Ou o cara vai gostar ou vai abusar dela, ou o cara vai bater nela. Isso não é real, o que eu falo, né? Ele só no plano da fantasia, para você entender o que a gente vive, ele funciona. Você foi aumentando? Fui aumentando muito. Graduando, né? Assim, começou mais leve para testar. Total. E porque eu fui entendendo a personagem. Até porque ela é muito com o público. Isso é uma coisa também, tem um aprendizado muito grande. Eu faço muito com o público, com a reação do público. Eu falo que os haters me dão conteúdo, mas não é só hater, porque as seguidoras também. Seguidoras às vezes fazem um comentário, eu pego aquele comentário e crio um vídeo. Claro. E é isso, aí eu comecei a escrever. Primeiro eu fui para escrever a peça. Aí, que eu acho que seria o mais prático de se fazer, porque mesmo tendo um custo, é um custo que eu poderia tentar fazer com financiamento coletivo e tal. Já escreveu? Não, eu comecei a escrever a peça, e aí no meio da escrita eu falei, eu não estou fazendo o que eu quero. Eu quero fazer cinema. E aí eu falei, eu vou voltar pro roteiro, que é o que eu quero escrever. E aí minha cabeça funciona mais para eu tenho uma visão maior de cinema, então eu tenho mais experiência e um olhar mais apurado para o cinema, eu acho. Então, minha cabeça pensa mais fácil no cinema do que no teatro. E aí Você fez mais audiovisual que teatro? Fiz mais audiovisual e assisto muito, sou muito cinéfila. Então, eu voltei e escrevi o roteiro do filme. Agora, eu estou tentando... Estou falando com o produtor, tentando vender, mas cinema é difícil pra caramba. Então, é muita grana. Então, eu tô... E aí, eu volto com essa ideia. Talvez, se eu não conseguir rodar o filme... aí eu tento adaptar ele para uma peça de teatro ou faço alguma coisa em cima para virar uma peça de teatro para sair um pouco da internet também, né? Legal. Porque dá pra acho fazer que pode ser um monólogo, pode não ser um monólogo. Pode, né? Eu acho que tem muitas opções, sim. Pode fazer vários personagens, né? Intercalar a Estelinha e depois sei lá... Pode brincar com as Chernobylas do palco também. Super. Né? Tem que ter uma interação com a plateia, assim, você não faz um teste com isso, faz umas coisinhas, chama uns amigos, faz uns testes. Acho que pode funcionar, pode ser legal. Não, a peça super funcionaria. Eu acho que seria uma coisa muito... Faz logo, Cláudia. Não fica esperando, não. Porque o filme, depois você faz um outro roteiro. Sabe por quê? Porque o roteiro do filme... Eu não fui convidado para opinar, mas estou opinando porque o entrevistador usa o tempo dele como ele quiser. Não é isso, diretor? O entrevistador está aqui, ele pergunta o que ele quiser. Se ela falar não, eu falar não. Caguei, me fudi. Mas é que o teatro tem a coisa dinâmica, que você pode ir testando ali, né? O cinema é mais definitivo. Fez o roteiro e aí... De repente, o teatro pode te dar um monte de possibilidade de você ter um roteiro melhor. Assim. Faz, pelo amor de Deus, cara, você vai lotar, não tem a menor dúvida. Eu acho que E posso te falar, tem uma coisa social que eu acho que as Chernobylas vão levar os machinhos mais intermediários para assistir. Eu acho que tem isso. O cara é mais radical e tal, não vai. Com esse eu não vou conversar, porque não tem jeito não tem. Conversar com todo mundo. Isso aí não dá. Então, mas aí a coisa que eu te perguntei, cinema, que mais? Outros produtos ou coisas culturais. Tem? Quer falar, não? Tô pensando.
pensando. Tá, vai pensando. Mas não, então, tem um projeto aí que tá quebrando minha cabeça. Chernobylas, vocês me dão muito trabalho. Vocês que gostem desse projeto aí, porque esse é o que tá mais me dando trabalho, mais até que o roteiro do filme. E esse eu quero estrear. Eu quero lançar no final do ano. Tá. Esse eu tô bem empenhada nisso. Eu acho que até por isso que eu não tô desenvolvendo tanta peça. A peça eu comecei a escrever. Ela tem, sei lá, o primeiro ato pronto. E é bem diferente. É tudo Como muito diferente. Como é que você está escrevendo? Você está escrevendo Mundo Invertido. Mundo Invertido. Ou você está botando também estelinhas? Não, outros não. Só o Mundo Invertido. O que eu estou trabalhando agora para fora da internet é o Mundo Invertido. Porque o Mundo Invertido virou o carro-chefe. Se você entra na minha página, 90% é Mundo Invertido. Às vezes eu ponho a estelinha e as pessoas falam assim... Que isso? Mas quem é? O que aconteceu? Eu falo assim, a Estelinha, gente. Vocês não conhecem a Estelinha? A Estelinha é mais velha do que o Mundo Invertido. Vamos botar uma estelinha? Parem de me importunar com o fato de eu ter divulgado joguinho do leãozinho, do viadinho, da foquinha, do golfinho. Eu divulgo o que aparece aqui porque o meu objetivo como influencer é ganhar dinheiro para ficar cada vez mais famosa. E vocês podem olhar a minha vida e ver como é bom a minha vida e sentirem um pouco de, sei lá, inveja. Inveja é o sentimento que tem mesmo. Influencer provoca isso. Inveja. Vontade de ter o que você não tem. Vontade de ser voyeur da minha vida. Uso tudo que divulgo? Claro que não, gente. Eu lá preciso de jogo de foquinha pra viver. Eu já tô aqui no topo. Inclusive, tô aqui, ó, na minha casa de veraneio, aqui no Nordeste, que ficou pronta. E vocês não param de me importunar. Já tô em férias de final de ano. Eu tô exausta. Gente, eu defendo meritocracia. A meritocracia consiste em um monte de gente correr pra tentar alguma coisa e um só conseguir. Então faz parte do joguinho um tanto de gente perder dinheiro pra um ganhar. Desculpa esse barulho, tá chegando um jatinho aqui do vizinho. Ai, pensa no lado do pobre, a vida dele já tá toda cagada, gente. Aí ele pensa, pode ser que eu seja um a ganhar milhões. E a fantasia de ter, às vezes já basta. Então jogar, dar essa fantasia pra ele, é isso que eu divulgo aqui. E não preciso usar pra divulgar. Influência não usa nada que divulga, não, gente. Nosso objetivo é divulgar pra vocês comprarem. É minha função. Inclusive, dá licença que hoje eu tenho muita coisa pra divulgar ainda, tá? Tem que trabalhar. Tô de férias, mas influencer é assim, não para de trabalhar nunca. Vem cá, você já falou, a estelinha é paralela um pouquinho antes do Mundo Invertido. Um pouquinho antes. Aí você reposta e a turma não se toca. Às vezes eu falo assim, mas eu comecei assistindo achando que era o Mundo Invertido, mas aí tava estranha. Aí eu falo, é Estelinha. Mas tem as seguidoras que estão desde a época da Estelinha. Então, quando ela aparece, fala, exausta. Tira onda, né? Exausta. Eu adoro. E a Estelinha, quando o Mundo Invertido e a Estelinha estavam meio que iguais, assim, eu fazia meio que revezando os dois. Teve uma época da pandemia que eu revezava as duas. E o Mundo Invertido era a série, então essa série com esses capítulos com temas soltos, então a minha personagem... Isso eu sempre falo, a minha personagem do Mundo Invertido, no filme ela tem nome, ela tem uma história, ela tem um marido. Na internet ela é qualquer coisa. Claro. Porque eu faço qualquer homem machista. Claro. Então, eu já fui pastora, eu já fui casada, já fui solteira. Você tem que criar personagem específica. Ela não é uma. Difícil, hein, cara? Ela é uma. Vai ser difícil você trazer tudo. E um roteiro difícil. Não, no filme não é. Não é difícil? Não, no filme não é. No filme ela tem um nome. Claro, ela é uma personagem. Ela é uma personagem. E aí as outras coisas que eu faço são outras personagens. Claro. E aí eu te pergunto, não sei se que não pode eu responder. fazendo, outros atores. E eles podem estar também no Mundo Invertido? Tudo se passa no Mundo Invertido, será? O roteiro do filme... Pode falar, não? Posso. Isso aqui posso. Então, assim, já está protegido por direito autoral, porque ela já está falando, exteriorizou, já está protegido, já tem advogado para proteger. Não enche o saco. Vai. Então, o filme se passa num universo paralelo, como é o Mundo Invertido. A minha personagem, não vou falar isso aqui, mas a minha personagem tem um nome, tem uma história de vida, tem uma profissão. Então, as coisas acontecem no Mundo Invertido. É um mundo invertido. Tudo é uma invertido. Realidade paralela. Sensacional. Em que tudo é invertido. Então, o mundo sempre foi misândrico, né? O mundo, os homens sempre foram oprimidos, os homens sofrem, os homens lutam pelos direitos iguais. É tudo assim. E aí, as outras coisas que eu faço na internet, tipo quando eu faço pastora, quando eu faço uma mulher solteira, no filme eu sou casada. Personagens são outros atores fazendo. Que vão então, lá. Então tem a pastora, tem a mulher do exército, tem todos os personagens com outros atores fazendo. Aí é um longa mesmo. Então, minha personagem só tem uma linha. Claro. Mas ela incorpora essa figura ultra opressora que naturaliza
o femismo, que chama feminismo. Eufemismo, Né? Eufemismo. Feminismo, masculinismo e eufemismo. Inclusive, a minha personagem fala muito, essas feministas são umas trouxas boazinhas, querem direitos iguais meu útero, né? Muito omimi. Muito mimimi. Muito omimi. Homem tem que ser Omimi é adestrado, sensacional. é mais animalesco, né? Eu falo. É muito instintivo. É muito sensacional. Vem cá, eu estou muito curioso com uma coisa. Que eu te perguntei antes. Como é que é chegar e penetrar nesse universo? Como você consegue, não é de onde a gente sabe, que é do mundo, mas como você consegue acessar isso, né? Porque, de fato, né, se você tem um universo só com os homens ali, machistas, do boteco, do não sei o quê, se chegar uma mulher, o comportamento mudou. Né? E assim, claro, e a gente vai ter isso também invertidamente, com circunstâncias tais. Como é que você acessa isso? Quem te passa isso com precisão? Porque eu vou te falar, é perfeito. É perfeito, perfeito. Vergonhosamente perfeito. Vergonhosamente perfeito. Eu tenho um grupo específico que só tem machinhos. Você consegue reconhecer Eu mando. ele se comportando e sempre, assim? Não, isso sempre dá merda. Que eu mando e eles falam, pô, o que é isso, cara? Como é que tá mandando isso por quê? Você Que não que é isso? percebeu? Porra, caraca, Esse é você. Né? Pô, e assim, tem um lá que sempre fala, pô, mas não é todo homem que é assim. Você sim, né? Já se entregou, né? Mas me conta, e aí, como é que você acessa? Porque O Mundo Invertido eu li um livro agora que chama Doppelganger, da Naomi Klein, que fala de duplos e tal, é um livro de não ficção, e eu percebo que o Mundo Invertido é isso, né? Ele é um duplo, é o lado sombrio do homem passado por uma mulher. Eu acho que tem algumas fontes. Uma fonte é a internet. Porque muito do que eu faço é pegando esses caras, esses Red Pill, esses podcasts, esse pipocaram, igual o Gremlin, esse negócio joga água, cresce podcast de homem falando merda. Não se Sei o que é reproduz, mas isso, se ali alastra, tem né? conteúdo pro resto da vida, ali tem muito, então ali eu vou, é minha fonte, assim, eu bebo pra caramba desses tem podcast podcasts. de Red Pill, você sabe, Exato, né? e são troço muitos. inacreditável. E eles tem muitos? Muitos, e eles só falam merda. É impressionante. Assim, é impressionante. Tinha que dar um certificado de merda pra eles. Impressionante. Campeão de falar merda. Então, aí é muito fonte. Sempre com a sobrancelha bonitinha, né? Já reparou? Estão sempre com a sobrancelha bonita. Eu nunca reparei. Tem sempre a harmonização facial. Tem nada, tem uns caras horrorosos. Tem os feios, Nossa Senhora! Esses são brutos mesmo. Horrorosos, tipo assim, não é nem que é questão de ser horroroso, ou feio ou bonito, mas é um cara, tipo assim, que não tem nada de padrão falando Claro, pra ele falar. É uma frustração, eles confessam, é uma Tem confissão. uma turma muito adoentada mesmo com isso. Né? E muita frustração ali, resolveria na terapia. Mas então, isso aí, eu sempre fui, eu sou muito menino, assim, molecona e tal, então eu sempre circulei muito bem em roda de homem. E eu me dou bem com homem. Tem boa amizade com homem. Eu tenho sempre, sempre me dei muito bem com homem. Então, tipo assim... Futebol? Eu amo futebol. Eu amo futebol, eu falo palavrão. Eu era menina adolescente que não era muito pra namorar. Porque, fala muito palavrão. Não era pra namorar, que engraçado. Ou ficar amiga... Agora então que não é mesmo. Se não era na adolescência, agora tá... Agora acabou. Impossível. Então, não, tipo assim, eu tenho uma coisa muito dessa coisa de feminina, de gostar de coisas de roupa, de cabelo, de estética, das coisas que a gente identifica muito como coisa. Feminino, Não é nada de mulher e de homem, mas a gente identifica como de mulher. Mas eu também sempre gostei do universo dos meninos. Então, eu meio que sempre circulei os dois ambientes. Então, eu tinha entrada, porque eu fico igual menino. Se eu estiver na roda de homem, eu fico igual homem. É isso. Isso aí é o principal. E aí, então, eu entendo Futebol, a cabeça você ia com os amigos? deles. Você ia com os amigos? Eu ia com meu pai e com todos os amigos do trabalho. Eu ia numa Kombi com 200 homens. Aí, meu pai tinha que me segurar porque eu xingava mais o juiz que os caras. Então, eu sempre fui um pouco... E o meu namorado, ele fala que eu tenho um menininho que habita dentro de mim. Então, eu acho que esse menininho sai. Tanto eu tenho um personagem homem que eu nunca fiz. Uma hora eu vou fazer, que é um carioca, inclusive. Porque meu pai é carioca. Esculhando os cariocas, que merecem. Porra, meu irmão. Porra, Tá maluco, brother? E aí é um menininho que sai. Então, eu acho que eu acesso rápido. Como eu me dou bem como atriz e improviso.
Eu acho que se eu tenho um diretor, por exemplo, que me deixa solta em cena, ele provavelmente vai me tirar um trabalho melhor. Se ele me congela demais e, tipo, não, você tem que virar a cabeça agora, provavelmente eu vou ficar meio travada. Eu vou dar conta disso. Eu sou melhor solta. E esses trabalhos que eu faço é um trabalho muito se coloque no estado. Isso também é uma escola disso. Você treina muito. Esse estado de presença, de deixar o personagem sai de você e você não sabe nem de onde que tá. Você nem sabe. Eu fiquei impressionado com isso, desses vídeos que você mostrou, e alguns a gente botou aqui, acho que o último, o mais recente ali que a gente botou, que você põe a câmera e vai. E vai. E vou doido. falando. Vou falar a história assim, vamos ver o que acontece. Exato. Claro, tem os padrões, né, ali, que você E aí, 4 anos fazendo. Então, você já tem as coisas que você vai se repetir, a linguagem que você repete e tal. Mas você se coloca no estado de jogo. E aí, a partir do momento que você entrou nesse universo, você já entende, ele vai saindo coisa que você não sabe nem de onde veio. E eu acho que a gente é assim na vida. A gente tem um monte de coisa que a gente sabe, mas que a gente não acessa tão rápido. Claro. E aí, quando eu tô no estado dessa personagem, tudo isso sai. Eu falo, caramba, de onde veio? O menininho vem. Só que é um menininho menina nesse caso, mas tem um menininho. Não, mas é interessante isso que você falou. Quer dizer, o universo do homem, da amizade com o homem, porque assim, estabelece uma relação de confiança e seus amigos certamente falaram muitos absurdos do teu lado. Porque você era comigo one of the falar. guys. Você estava ali, falar. né? Podia falar com você, podia falar. E assim, não sei em que momento você falava, cara, bem, não é bem isso, né? Não é bem por aí. De repente você já ensinou muita gente, né? Já instruiu, letrou, né? Com tudo é letramento, né? Hoje em dia. Mas também tirou muito daí. E de fato, você falou uma outra coisa. As pessoas perderam tanta vergonha, né, dos absurdos que um podcast de Red Pill, que eu não sabia que eram vários, né? Vários. Te dá muito material, né? Muito. E aí o hater vem, então você tem... E os comentários dos caras também. Porque o normal, eu penso assim, cara, do ponto de vista de quem está sofrendo isso, ela não pode fazer uma leitura tão perfeita do negócio, porque é perfeito. E é claro, isso que você explica, mas você já ocupou o espaço do... É isso, eu sempre circulei bem em roda de homem. E aí até, assim, gente, se eu circulava é porque eu ficava em paz, eu gostava, não é essa coisa, eu odeio, acho todos os escrotos, eu fico lá para colher material. De jeito nenhum, mas eu entendo. Imagina na adolescência. E às vezes nem tinha uma misoginia, não, tinha só esse lugar dos garotos. E o lugar dos garotos é um lugar de falar bobagem, de se zoar. Então você entende qual que é o universo ali que eles estão andando. E todas as coisas que a gente ouve a vida inteira. Então você mistura essas duas coisas. É como se você entendesse o ritmo daquilo ali. E eu acho que... E essa coisa de um zoar, ou o outro, fala merda... não tem barreira. Claro. Por exemplo, a gente teve o episódio do Léo Lins aqui. Nem vou entrar muito nisso, mas a gente teve. Ele fala coisas que você consegue imaginar essas piadas numa roda de homens. Aliás, eu repostei a tua. Repostei, achei sensacional. Você consegue imaginar homens falando aquelas barbaridades entre homens. Não são todos os homens, veja bem, nem todo homem. Mas você consegue imaginar esse tipo de piada numa roda masculina. Agora, você não consegue imaginar uma mulher fazendo... Pensa pra você ver. É muito de mineira que eu sou, né? Aí você vê. Você não... Tem as piadas de pedofilia que ele fez ali. Você consegue imaginar uma... Hoje tem muitas mulheres no stand-up fazendo aquela piada? Seria esquisitíssimo sair da boca de uma mulher. Então, eu acho que tem uma coisa na roda do homem que é uma liberdade plena de falar absurdo. Pelo espaço ocupado, porque está na relação de poder absoluta. Absoluto. Então, se fala tudo, barbaridades. Né? E aí, o que eu entendi da minha personagem é assim, ela não tem limite. É isso. Então, aí quando ela você não branca, tem limite... Ela é hétero, ela é cis, não sei o que. Ela é rica, ela é a opressora. Ela está num lugar em que ela pode qualquer coisa, qualquer barbaridade para sair da boca dela. Então, por isso que... É tudo normal, absolutamente normal. Tudo é normal. Está naturalizado. Claro. Porque é isso que a gente percebe. E quando eu estou fazendo a personagem, eu percebo muito isso. Caraca, como tem coisa que a gente naturalizou. Porque é tão naturalizado que quando põe na minha... Por isso que as pessoas ficam um pouco chocadas, eu acho. Falam assim, quando você fala, fica muito estranho. Porque está naturalizado na boca dos caras. E aí, por outro lado, tem coisas que você aceita? Tem coisas que você fala, aqui até que eu aceitaria. Como assim? Tem alguma coisa do mundo invertido que você chegou a ultrapassar o limite, não da incredulidade, mas algo que você acha que seria até razoável. Aí não entra. Ou nem entra no mundo invertido. Eu não sei se eu pensaria assim. Eu acho que... Um machismo aceitável que você até põe ali para testar, mas que você fala, aqui está dentro do razoável. Não, entende? olha, eu acho
que a mulher deveria aprender a zoar o machismo. Eu acho muito mais eficaz zoar do que ficar extremamente constrangida ou ofendida. Porque zoa o cara, ele vai ficar muito pior. Muito pior. E não deixa que te afete, sabe? Porque eu acho assim... eu acho que por isso que eu circulava bem em roda de homem. Porque se o homem falasse uma barbaridade, eu falava uma pior e aí o cara falava, nossa, que bosta que eu fui. Eu já fiz isso muitas vezes também, da pessoa falar um troço de sexualidade, não sei o quê e tal. E você zoa o cara também. Zoa, não, e assim, eu sou professor de universidade, né? E então é um ambiente esquisito, a sala dos professores, porque as pessoas acham que vai ter um alto nível intelectual ali, e é só merda, né? Só barbaridade. E é um ambiente machista em algumas áreas. O direito penal é machista, mais do que outros, porque tem o delegado, tem não sei o quê e tal. E aí você fala alguma coisa com mais sensibilidade, o cara já fala, porra, viado, porra, não sei o quê. Então eu ouvia isso direto. E aí quando os caras falavam, desculpa, você está falando que eu sou viado, você está se referindo ao quê? Aí eu narrava, viado quer dizer tal, cara, porra, que grosseria. Aí não pode. Vira, né? Aí não pode. Aí eu sou grosseiro. Olha, cara, você está naturalizando ofender as pessoas só por ofender e tal, né? E tem esse espaço. Mas tem o outro que é assim, você fala, porra, para com isso, viado. Que é uma palavra que vem na sua cabeça. Sim. Mas às vezes é difícil. Sim. Né? Às vezes é difícil. Então, você, sei lá, tá com a amiga e fala um troço que é um palavrão, sabe? O que eu acho é que, assim, a gente não pode ficar... Eu acho que tem, assim... Não é nem naturalizar por completo uma piada racista, Claro. nem ficar... militante demais a ponto de você não poder rir de nada. Porque senão fica... Porque a piada, ela vai ofender. Claro. Só que você pode ofender o opressor ou você pode ofender o oprimido. O oprimido. O humor, ele tem que ter espaço para zoeira, porque ele é sobre isso. Claro. Agora, como você faz? E a gente não pode levar, eu acho, tudo pro pessoal. Eu acho que a gente tem que aprender... Esse é o primeiro ponto, né? As pessoas personalizam a não discussão. personalize tanto as coisas, assim. Não tô falando desses absurdos aí de racismo e pedofilia, não é isso que eu tô dizendo. Óbvio que tem que... Porra, vamos pensar aí no que a gente está falando, o que é Brasil, né, índice de violência e tal. Mas eu acho que, assim, por exemplo, se eu sou mulher, eu sou uma vítima da misoginia e do machismo. Ponto, acabou. E eu já sofri um assédio ou um abuso, porque todas as mulheres já sofreram. É impossível. Eu acho que não existe uma mulher que não passou por uma situação constrangedora em algum momento da vida. Pode ter sido só uma mão no lugar errado, ou uma passada de mão na bunda no meio da balada, mas todas as mulheres passaram, em maior ou menor grau. Então, nós somos vítimas. Se eu levar toda e qualquer situação constrangedora que eu passei com extremo vitimismo, eu corro risco, eu acho, de ficar remoendo aquilo e de entrar num estado de ofendida que não me liberta. Não te liberta. E que não necessariamente eu consigo fazer algo potente com aquilo. Claro. Então, eu acho que... Você deixa no mesmo lugar que é o lugar... que não se afetar tanto por tudo, que a bobagem que o cara falou, voltar com ele com o mesmo humor, não ficar se repetindo nesse lugar de vítima é muito importante, sabe? A reação faz a diferença, né? Ó, vamos tirar depois o patrocínio aqui, vou cobrar essa bicha. Para os nossos milhões de telespectadores! Tipo assim, é porque eu prefiro zoar o cara. Se o cara não for criminoso comigo, claro. passar a mão em mim... acho que o crime é outra coisa, me né? assediar... Pro crime já tem pena, né? Aí eu levaria pra justiça. Sabe? Me ameaçar de morte por causa de uma piada que eu fiz, aí eu levo pra justiça. Isso? Não. Já tive umas coisas bárbaras, mas de ameaçar de morte, não. Teve a Lívia Lagato. Lívia Lagato. Com o careca, o Red Pill. Horroroso aí. Esse aí é horroroso. Aquele virou o estereótipo total. Só fala merda. A Lívia detonou ele e quem que detona, que é maravilhosa, é a Giovana Fagundes. Nossa, ela destrói o cara. Queria trazer a Giovana aqui e a Lívia. Você ajuda a gente indicando outras pessoas? Vamos trazer mais gente aqui para fazer. Sim. E, enfim, e pode ser mais feministas, pode ser para o homem ficar ainda mais... Mas é isso, tipo assim, então, se o cara falar uma barbaridade comigo, que não passar do limite do crime, eu prefiro zoar ele. Claro. Eu não vou levar pro pessoal. Eu não acho que a gente deve levar pro pessoal. Melhor, o cara, ele não sabe quem você é, não é de você que ele tá falando, ele é só um coitado. Você falou, eu não vou polemizar também não com a coisa do Léo Lins, porque eu acho que tem muitas coisas ali, como eu sou do direito,
É complexo esse negócio. Fica se querendo uma opinião específica e um parecer, e a turma está lacrando em cima disso, né? Lacração em cima de lacração. Eu gostei muito da tua fala sobre isso, porque você se posicionou ali numa dúvida, trouxe alguns elementos e eu até repostei. Eu repostei o teu e de mais uma ou duas pessoas. Mas o que me parece que no caso dele, assim, que eu acho que esse é o cuidado que a gente pode ter, é que, assim, eu assisti o espetáculo, eu não gosto do humor dele. Eu acho que tem um espaço que é um espaço de trazer o tema que é um tabu para o humor, para que você possa falar. Porque se ele for só tabu, você não consegue falar. Então você não consegue falar das dificuldades. Então, isso eventualmente pode ser meritório para algum humorista, mas no caso dele, não existe nenhuma piada que não seja de opressão do já oprimido. Então, você assiste o negócio e você vê o tempo inteiro. Então, é LGBT, é mulher, não sei o quê. É sempre para destruir, sempre para destruir. Então, a leitura que eu faço é que ele faz esse humor utilizando-se disso como uma condição de forçar a liberdade de expressão como causa. Então, para ele, a causa eu posso tudo. A causa é a liberdade de expressão. Ele esquece que aqui não é o stand-up americano, enfim, tem outras coisas, né? Não quero entrar mais em outras questões, mas eu acho que é isso. Será que ele não tem capacidade de fazer nenhum humor que não seja aquele? Essa aqui é a questão, ele podia testar outras coisas. Eu acho que ele tem, eu não acho que ele seja um cara que não tenha talento. Ele parece um cara inteligente. Eu acho o seguinte, é isso, eu acho que o problema dali é que... Fez uma escolha, né? Eu acho que existe um discurso dele, que é um discurso assim, eu falo isso porque as pessoas vão no meu show, são deficientes, eu acho que é verdade, tem isso mesmo. Eu já vi são deficientes e elas se sentem incluídas. Eu acho que primeiro a gente tem que... Eu acho que assim, é isso que eu quis trazer no meu post. Não é discutir a sentença, porque é muito complexo, eu já vi que os próprios criminalistas se dividem. Eu não acho que deveria dar cadeia, mas não é porque racismo não deve dar cadeia, porque eu acho que não vai resolver. Claro, não, e você não tem compromisso nenhum porque você é um artista, você não é jurista. Então, a sua opinião no Instagram ou no boteco, assim, é legal, pronto, você tem uma opinião, só isso, beleza, tá tudo bem. Mas tem legitimidade como humorista, né? Esse é o então, ponto. eu acho que o que eu tentei naquele vídeo é falar, assim, das questões que se aborda. Eu acho que é o seguinte, ele fala que primeiro, eles têm um discurso que é, se eu me zoo, eu posso zoar qualquer um. Porque eu acho que tem que fazer humor da própria tragédia. É perfeito, porque o humor serve pra gente... Isso eu acho bom. É cura. É cura mesmo. Mas só que ele não é... Só que ele não tá falando... Só que assim... Esse lugar não é o dele, né? Não é porque você se zoa que você pode zoar qualquer um de qualquer maneira, porque as pessoas são diferentes. Então, falta esse tato. Segundo... Não, e outra coisa, Cláudia, ele não é gay, ele não é negro, ele não é LGBT, ele não é nenhum de todos os outros que ele sacaneia, né? Na experiência dele, é como eu já me zoei por qualquer coisa, eu posso zoar qualquer um de qualquer coisa, porque eu acho que isso é bom. Entendi. E aí ele fala isso. Ou ele fala assim, então eu tô incluindo as pessoas. Aí eu falo, beleza, então ele fazer uma piada racista pra ele é isso, ele fazer uma piada misógina pra ele é isso. Até aí eu tô entendendo, tô indo com ele, ok. Ele pensa nisso, deixa ele pensar. Eu não concordo, mas se ele acha... Só que aí ele chega na pedofilia. Ele tá incluindo quem? Porque a criança não vai assistir o show dele. Porque uma criança não poderia escutar isso. Uma criança que acabou de sofrer uma pedofilia, ela não tem como rir da pedofilia para se libertar. Então é falso. O que mostra que o que ele faz, a premissa dele não é essa. Esse é o problema. A premissa dele é testar o limite da lei, porque ele defende uma liberdade de expressão absoluta. Essa é a causa deles. Eu também acho. Essa é a causa deles. E aí eles poderiam... E tem uma galera que é assim, mas não vai como ele, em algum sentido. Exato. Ou ele é mais irresponsável ou mais corajoso, ou ambos. O que não quer dizer que não seja inteligente, que não seja um bom humorista para outras coisas e tal. Nem a questão estética, que por acaso para mim não agrada. Mas eu acho que é isso, fica claro. Exatamente, você pegou o ponto. É a plataforma política. Na pedofilia você tira... Não cabe nada do que ele fala. Não cabe esse argumento. E se não cabe, qual é a plataforma dele? Liberdade de expressão. Então, tudo que ele faz no palco de absurdo é para provocar, porque ele quer que no Brasil exista um entendimento de liberdade de expressão que não é o nosso. E é isso que ele está defendendo. Ele teria 1000 maneiras de fazer humor para tocar nisso. Ele pega o mais pesado de todos, exatamente para chocar, para criar um burburinho em cima e para a plataforma política dele ser discutida no Brasil. E ele consegue fazer isso. E consegue. Se não for preso, se deu muito bem. Aí é uma outra discussão de uma outra metalinguagem, né? Enfim. É isso que eu penso. Não, independente dos excessos, né? Independente dos excessos. Agora, me diz uma coisa. Você já era humorista? Como atriz, você fazia papéis cômicos? Eu não acho que... Eu tenho dificuldade. Eu não sei se eu sou humorista, não. Não, hoje desculpa. Aí quem fala não é você, é o público.
Eu não me vejo como humorista, eu me vejo como uma atriz que faz comédia. Eu comecei no teatro por causa disso, porque eu sou de Belo Horizonte, né? E eu, desde muito nova... Quantos anos de São Paulo já? 19. E não perdeu nada do sotaque? Não, perdi pra caramba. Perdeu nada. Você me vê falando com a minha mãe, você fala, que isso? Ligou pra sua mãe... Fica muito mais. Mas tem o sotaquinho aqui ainda. Eu fazia muitas personagens. Eu tinha uma personagem da roça, eu tinha umas personagens que eu contava causos da personagem, assim. Mas isso onde? Antes de eu ser atriz. Na minha vida. vida. Antes de ser atriz. Na minha vida. Eu sempre fui meio que a palhaça da turma, a que fazia personagem, jogava futebol. Jogava futebol. Uma molequinha. Não namorava na adolescência, né? Não namorava. Não, eu ficava, mas os caras não namoravam comigo. Não namoravam com você, quer dizer, no futebol... Não era pra namorar. Não era pra namorar, foi o que você falou, não era pra namorar. Agora menos ainda. Naquela época, né? Claro. E aí, então, eu sempre fui de falar palhaçada, eu sempre fui. Então, o que me levou pro teatro, de certa forma, foi o humor. Claro. Foi o humor. Mas na hora que eu entrei na escola de teatro... Que foi em Belo Horizonte? Não, lá eu fiz um teatro amador, e aí eu falei, eu acho que é isso que eu gosto. Fazia na escola? Eu fazia, tipo assim, essas coisas de trabalho de escola, faz uma pecinha, eu ia lá muito. Eu fazia na escola, fazia teatro na adolescência. Não, eu fiz, tipo assim, aí eu fiz direito, né? É verdade. E aí eu tava no 5º período muito insatisfeita, eu fiz um programa de televisão que era meio um reality do Multishow na época. Você terminou o curso? Eu fiz os 5 anos e meio. Eu ainda fiquei 6 meses pagando matéria. Então você pode falar da sentença. Um pouco. Por isso que eu falei um pouco. Pode falar. Um pouco eu posso, mas eu não lembro de quase nada. E eu não tenho OAB, eu não fiz. Eu fiquei devendo 3 matérias. Tem gente que tem e não devia ter, não tem problema. Eu nem fiz. Eu não fiz porque eu fiquei devendo 3 matérias. E você fez lá em BH? 3 matérias numa faculdade lá. E aí eu estava muito insatisfeita e tal, e enfim, entrei numa escola de teatro lá muito amadora, pequena e tal, e fiz coisas de humor lá. E aí eu fui para uma agência... Eu me perdi numa coisa. Enquanto você estava na faculdade de Direito? Quando eu tinha acabado de sair, eu tinha que fazer mais um semestre para pagar essas matérias que eu devia. E aí eu comecei a fazer esse curso de teatro. Fui para uma agência de modelo. Que decepção para a família, né? Mas eu acho que eu fui pro direito, hoje eu entendo muito isso, porque eu queria fazer sustentação oral, eu queria... Então a coisa era, eu queria ir no palco, convencer palco. as pessoas com algum argumento, era isso que me interessou no direito. Na hora que eu vi que não tinha nada a ver com isso que eu estava imaginando... Para mim, a escrita e a fala também. E aí, eu comecei a fazer um curso de teatro amador e eu entrei numa agência de modelo, e a agência de modelo me chamou para fazer um teste aqui. E eu falei, eu vou correndo, porque aí eu vou ter uma agência... Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Eu vou ter uma agência e eu faço um curso profissional lá e tal, maior. Eu achava que ia ter mais espaço aqui, aí eu vim e aí consegui fazer teatro aqui e fui indo. E quando eu comecei a fazer teatro, as primeiras coisas foram de humor, mas aí eu me apaixonei muito loucamente pelo drama. E aí eu fiquei uma atriz que eu queria muito fazer trabalho sério. Eu fui me desconectando do humor, apesar de sempre fazer teste para coisa engraçada. E aí eu quis muito ser uma atriz séria, assim. E aí enquanto eu fazia uma coisa ou outra, que tinha umas personagens que tocavam humor, assim, e não era o meu lugar de estudo, assim. E na pandemia que voltou muito... Você conseguiu fazer o drama? Consegui. E aí eu te pergunto, seus colegas ou diretores e tal, a turma achava que você podia fazer o drama ou falava, para com isso, faz comédia? Não, achava super que eu podia. Funcionava. Achava super que eu podia fazer o drama, mas eu tinha um professor que falava que eu tinha que fazer stand-up, e eu nunca quis ir pro stand-up. Então, tipo assim, eu lembro que desde a escola, assim, quando nem era muito... As pessoas estavam começando a fazer stand-up no Brasil, porque isso era 2008, 2009. Aí eu tinha um professor que falava, você tem que fazer stand-up, eu sempre resisti. Então, eu acho que já tinha esse negócio do humor sempre lá. Eu me dava muito bem na aula de improvisação, na aula de clown, eram as aulas que eu ia melhor, mas eu sou boa atriz dramática. Eu acho que todo ator de comédia é um bom ator dramático. É difícil, né? A comédia a comédia é muito difícil. Muito difícil. E eu acho que eu perdi muito. Eu até falei isso numa entrevista há pouco tempo. Acho que eu perdi muito. Eu fiquei tanto tempo me esforçando para ser uma atriz séria e ser levada a sério, chorar em cena e ser dramática e tal, que eu fui tirando a naturalidade do meu humor, assim. Eu acho que eu tinha uma facilidade muito grande com a comédia que eu não acho que eu reencontrei ainda. Pré-mundo invertido. Da minha vida. A minha mãe é muito engraçada. Mas aí, peraí, eu não entendi uma coisa. Aí você acha que não reencontrou aí? Como é que é isso? Como acho que não. Então ainda falta mais, é isso? E aí você quer fazer drama? Não, como atriz. Na comédia. Eu acho que eu perdi ao lado cômico. Imagina. Você acha? Eu acho que antes de eu vir para São Paulo, eu era bem mais engraçada.
Eu já fui mais engraçada na minha vida. Que idade você veio? 23, 22, 23. Caraca. Eu era mais engraçada. Bom, você pode agora no filme ou no teatro. Eu acho que eu era mais solta. Eu acho que, tipo assim, se eu tivesse embarcado Mas total... é pessoal ou é profissional? Quer dizer, isso é uma questão porque você se Os dois. sente hoje uma pessoa mais tensa, mais responsabilidade. Os dois. Virou adulta, né? Aí dá uns probleminha, né? Não, minha Tem uns mãe, boletos minha e- mãe é uma palhaça, assim. Minha mãe é super É? engraçada e eu acho que o meu humor vem todo da minha mãe. Meu pai não é uma pessoa engraçada, é minha mãe que é. Não, meu pai é uma graça séria, assim, ele é sem querer engraçado, mas é minha mãe que é Palhaça. a palhaça Palhaça da... mesmo. É. Tanto que eu lembro quando a primeira vez que eu ouvi Mulher Não É Engraçada, eu fiquei assim... Mas que galera... Porque tem isso, né? tem Mulher não sabe isso. fazer humor. É verdade. Toda hora aparece isso pra mim. Mulher não sabe fazer humor, stand-up de mulher, né? Eu falo, amor, é porque não é pra você. Que de repente você não é o E aí público, não é só isso. quando você tá no Você lugar não que você entendeu. vê os outros, talvez você não ache graça. Claro. Então eu E dizem lá, e os haters falam isso também? falam. Mas eu acho que eu consegui. O que eu acho? Eu acho que eu consegui encontrar algumas personagens que dão vazão para essa facilidade minha de física, de ir para uma coisa do improviso, que o humor possibilita muito mais do que um papel dramático. Mas eu não acho que eu tenho a mesma graça que eu já tive um dia. Eu acho que eu já fui melhor atriz de comédia do que eu sou hoje. Então volta pro palco logo. Pega logo a plataforma do Mundo Invertido e vai. Tem alguma coisa que eu perdi no caminho aí, que eu não sei o que eu acho que é. vai ser sensacional. E acho que é o seguinte. Tem um público, não é todo público. Tem um pouco. Teu espetáculo não é universal. Aham. Né? Ele tem um corte incrível. Né? Tá bom, se fosse só mulheres, 50% da população, vai. Mas não, tem homens que vão também, tem Tem mulheres que não vão gostam gostar. também. Aliás, e o público LGBT curte? Comenta? Curte. Mas eu acho que assim... E tem a percepção total ou fica no meio do caminho? Tem total, eu acho que né? é bem mais difícil ter um hater que é da comunidade Gay ou, LGBT. Ou Tem? trans. Já apareceu? Eu não me lembro de ter vindo hater da LGBT. Porque o cara sofre uma mazela Mas muito mulher já parecida. apareceu. Mulher já apareceu. Ah, já? Mulher aparece. É mesmo? Aparece? Muito menos, mas aparece. Muito menos, mas E aparece. diz o quê? Que absurdo que você está falando. Quando não entende, eu até compreendo mais, mas assim... Mas e quando entende? Tem aqui entendeu? Tem, isso é guerra dos sexos, que absurdo que você está falando, mulher tem que ser feminina, vocês querem se igualar, eu não quero nada disso, tem essas Seu coisas. sovaco é peludo. Seu sovaco é peludo, você é frustrada, é só porque você não arrumou ninguém. Eu falo, mas eu sou casada há 10 anos, amor, não tem nada a ver com isso. Só porque você não arrumou ninguém, é muito bom. Eu falo, mas eu tô 10 anos com uma pessoa que eu adoro, inclusive, não... E, aliás, teu marido não é da área. Teu marido ou namorado não é da área. Mas é da área antiga, que é É da área direito. antiga, é da área antiga. E me diz uma coisa, como é que é pra ele assim? Ele impacta ele acha engraçado tudo, ele colabora, aponta, comenta antes. Ou você não mostra, você posta e ele vê igual todo mundo. Ele é muito desligado da internet. Então nem sabe o que você Ele faz. nem percebe. Como é o nome dele? Sabe, Pode falar o nome dele? Bruno, Bruno, deixa eu te falar. A Cláudia Campolino, sua esposa, ela tem um perfil muito bom e ela inventou o Mundo Invertido. Dá uma olhada lá que você vai gostar, que a gente gosta, tá? Fica a dica aí pra você. Ele imagina. Espero ter ajudado. Ele me ajudou muito ele dá muita opinião. Então, na verdade, ele não vem com proposta de tema. Mas eu pergunto coisas pra ele. Eu falo, o que você acha disso? Você acha que eu devo vir por aqui? Então, na internet não, porque a internet hoje é muito solta. Eu ligo a câmera e falo, deixa eu ver ideia. Liga a câmera e é isso. E liga a câmera e sai fazendo. Em qualquer lugar ou você tem processo? Qualquer lugar. Hoje em dia eu só sai falando, qualquer lugar. Às vezes tem um roteirinho, mas é raro ter roteiro. É raro. Caraca, que impressionante. É raro. Eu pego o tema e vou em cima do tema. Agora eu vou estrear um quadro que chama Pitacos do Mundo Invertido, num canal do YouTube chamado Amado Mundo, que é de jornalismo, que é do Guilherme Amado, e vai ter... do Guilherme Amado. Ele vai estrear um canal dia 27, e aí eu vou ter um quadro de humor, que é 27 Pitacos... De junho, agora. Junho. Não sei quando vai estrear esse podcast, mas é dia 27 de junho. Vai ser todas as quintas, eu acho. E a minha personagem vai sempre comentar coisas desse mundo, dando uma... Vocês deveriam fazer isso. Olha que sensacional. Ela vai ser uma... E aí esse tem roteiro. Uma colunista, uma colunista. Coluna de opinião. É uma coluna de opinião com aqueles absurdos... De humor. Claro. E ela pega um tema... Então, sei lá, pega Bebê Reborn, vamos supor. Ela pega Bebê Reborn Você já fez Bebê Reborn? Não, eu pensei em fazer, mas aí agora... as coisas estão tão rápidas na internet que já morreu. Já morreu, você acha?
Acho que... Não, assim... O pico, né? O pico já foi. O pico da ovulação. O pico da ovulação já foi. Mas eu acho que ainda dá pra fazer, hein? Bom, sei lá. O que você acha disso? Como é que você tá vendo esse negócio aí? Estranhíssimo, Bebê né? reborn? Estranhíssimo, né? Cara, eu acho que enquanto tá só uma coisa de gosto de boneca, tá ótimo. Agora, dizem que isso é fake news, eu já nem sei o que é verdade e o que é mentira. Agora, se leva no SUS, aí nós temos um problema. Pegar fila, mas eu acho que é sempre um sintoma da sociedade. Um sintoma, qualquer coisa que fica muito esquisita é um sintoma de alguma coisa que está desequilibrada. E a gente está num momento muito desequilibrado. Pai de planta já estava esquisito, agora pai de reborn... De pet, eu sou mãe de pet. Não, tudo bem, mas a planta já fica esquisito. Né? De horta, assim. Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. E é uma pauta interessante para nós, assim, que sai um pouco. Mas tudo bem, você não tem que responder com complexidade. A gente tem um movimento em que a gente está buscando uma valorização da imagem do Brasil, da cultura do Brasil, do produto, serviço, etc. A valorização do soft power brasileiro. Assim. A gente queria ter uma pauta perene de valorização, sobretudo da cultura brasileira. E o Brasil é um baita de um celeiro de criadores culturais também nas redes, etc. Então, não é a sua especialidade, você não tem nenhuma obrigação de falar disso, mas como é que você vê que no nosso cenário cultural, ou o que a gente podia fazer para melhorar, para ter uma projeção além do futebol do carnaval? O futebol ajuda muito, salva vidas. Assim. Eu já pude entrar num hospital na África do Sul porque eu era brasileiro. Porque o cara olhou e falou, Brasil, Ronaldo, Ronaldinho, Pelé. E eu entrei com o pé todo inchado. Não sei se eu já contei aqui essa história. No hospital que estava o Nelson Mandela, em Pretória. Eu fui correr, eu corria, na época, assim, gostava de correr na rua. Caí, torci o pé, ficou assim, elefantismo. Uma coisa assim, impressionante. E aí eu fiz um passeio, fui a Pretória. E aí o hotel aí, o hospital, ele estava todo cercado. Tinha links... imagens do Nelson Mandela, eles chamam Madiba, né? Que acho que é o líder e tal. Não me lembro, eu vou até olhar aqui para não dar informação errada. Ou a gente põe na edição. Madiba não sei o quê. E ficou tudo cercado, assim. E o meu guia era um afrikaner, ou seja, um cara de origem belga, branco, gigante, então, que não tinha nenhum espaço para perguntar para os negros que estavam ali na entrada se eu poderia entrar. Então ele falou, eu não vou, vai lá você. Eu cheguei branco, já foi difícil. Mas eles viram que eu era brasileiro. Então, eu entrei num cerco militar, né, no hospital onde estava o Nelson Mandela. Me levaram lá dentro. E de Numa repente, época que o apartheid ainda era muito... Não, já era pós-apartheid. Mas ainda era muito vivo... A gente tem muito efeito do apartheid ainda hoje. Eu fui 2 vezes à África do Sul e até hoje é apavorante. Acabou em 94 e até hoje é apavorante. Mas o fato é que eu entrei, me botaram lá dentro e depois me largaram lá dentro. Eu podia bater nos quadros e falar... Nelson, você está aí e tal. Então, assim, o futebol salva mesmo, né? É um super trunfo. Pelé e tal, essa coisa assim. Mas o que você acha? O que falta para a gente, como sociedade, o Estado, sei lá o quê? A gente pode fazer mais da cultura para não ser só isso? Eu acho que é uma pergunta muito difícil. É que, assim, eu acho que a gente já faz. Né? Eu acho que talvez não chegue, mas não chega porque não tem tanto investimento. Então, na verdade, a gente tem que mudar a mentalidade dos empresários brasileiros, de como se olha para o Estado, né? As pessoas ainda acham, infelizmente, que dinheiro que vai para a cultura é um dinheiro que não vai para o hospital. É verdade. Que dinheiro que... E é o contrário, né? A gente tem, tipo assim, eu não quero... Os Estados Unidos é um bom exemplo e um mau exemplo, porque eles importaram uma cultura e o que a gente consome de Estados Unidos e a gente conhece é por causa de cultura, de cinema, etc., música, showbiz, etc. Também importaram uma mentalidade muito imperialista, né? Então são aqueles filmes que eles estão sempre salvando o mundo, aquele dá uma preguiça, mas aquilo pegou com eles como os grandes salvadores, mas é um grande exemplo de país que investiu pesado na indústria cultural, no cinema principalmente, e que isso abre porta para tudo, porque abre turismo, porque abre você chegar num lugar e as pessoas saberem da sua cultura. Então, assim, as pessoas, eu acho que o brasileiro precisa entender que cultura é investimento mesmo, que qualquer dinheiro que sai do Estado para a cultura é investimento, que querer fazer filmes abre mercado de todas as maneiras. Então, eu acho que é continuar fazendo filme. Tem muita gente talentosa no Brasil que não tem espaço. O que eu que sou uma pessoa apaixonada por cinema e não consigo fazer meus filmes ainda,
quando eu converso com a galera do meio, todo mundo está... Agora, gente, pensa, o cinema brasileiro está estourando agora. Porque é muita coisa grande. É o filme do Wagner Moura agora com O Agente Secreto. Hã? Com o Kleber Mendonça. Com o Kleber Mendonça. O da Fernanda Torres, Aqui. acabou de ganhar... eu acho que o Gabriel Mascaro também ganhou alguma coisa em Berlim, não sei. Então tem uns 5, 6 filmes muito premiados num espaço de 1, 2 anos. Num país que é muito difícil fazer cinema, porque cinema é uma arte cara e que não tem investimento, e que a gente teve um governo que arrebentou tudo, porque aqui o cinema é sempre assim, vai e volta, põe dinheiro, tira dinheiro, ferra a indústria inteira, volta tudo. E aí a gente já chega. Agora, as pessoas, não, mesmo assim, é o que eu tenho escutado, as pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem fazer um filme, a gente tem um problema de regulação no Brasil muito sério, então a indústria estrangeira... Estamos nesse momento. A indústria estrangeira chega aqui e não tem obrigação de produzir coisa aqui, o que se produz não necessariamente é a melhor coisa, tem muito pitaco de executivo, então isso é uma castração do criativo. Então eu acho que assim, é mudar a mentalidade do brasileiro, do empresariado brasileiro que põe dinheiro na cultura, entender que isso abre mercado, abre país e importa quem você é. E se importa quem você é, que todo mundo quer conhecer isso aqui. Claro, o Brasil é muito rico, muito inteligente, muito criativo, muito feliz. E é isso, deixar as pessoas trabalharem. Porque tem gente precisando trabalhar e com muita coisa boa para mostrar. Espero ter ajudado. Espero ter ajudado. Olha só, eu quero passar mais um. Vamos... Não sei se escapou algum glossário da Cláudia aqui, mas o Omimi, acho que todo mundo já entendeu o que é. A pingola, imagino que todo mundo já saiba, tem a pingola gasta. A partir de quando a pingola está gasta? 28, 30? Não, depende do tanto que ele dá, né? A pingola. Depende. Porque vai gastando... tipo assim, vai... Você vai mostrar? Vai penetrando, vai afinando, né? Vai afinando. Porque o que acontece? A mulher, quando ela pega um vagabundo, ela não tem dó. Né? A gente não tem dó de vagabundo. Tem dó de vagabundo, tem dó de namorado. Então a gente senta com vontade. E é musculoso, né? Então a gente aperta mesmo. Isso vai tirando a espessura. Aí gasta. Hoje em dia, você vê que esses meninos estão usando Tadalafila com 25 anos porque eles estão todos querendo competir com mulher. Então eles saem dando para qualquer uma, a pingola fica uma varetinha. E o problema é que agora é coisa enganosa, porque tem preenchimento de pingola. Então a gente não sabe se é natural ou se é borracha aquilo ali. É um horror. Tá difícil ser mulher. É difícil ser mulher. Cara, o da pingola é maravilhoso, porque o pingola... Você sabe que a primeira vez que eu ouvi você falar da coisa da pingola gasta, eu demorei um pouquinho para entender por que ela está falando da pingola gasta. Porque os caras falam, velho, eu falei, que isso? É mesmo? Que absurdo! E falam muito. E ainda tem, só larga, arrombada. Cara, aí que eu fui pensar, que coisa, cara... Não, deve ser muito bom, né? Mas eu falei assim, larga, arrombado. Querido, deixa eu te falar, é que... Você que tá boiando. A sua pingola aqui, sei que tá boiando. Mas isso é a coisa do humor. Eu acho que tem que falar assim, só larga, sou mesmo, com muito orgulho. Tem uma largura aqui, ó, só pego grossa. Porque os caras... É muito bom ter uma pingolona. Claro, por que não é bom ter é isso. Você já viu o Cheirolane grossona lá. E o cara vai ter... Capozão de Fusca. Orgulho do meu capozão. Ter filho, né? O cara vai ter filho e fala, isso aqui vai ter uma rola. Eu quero ver ele falar da filha. Isso aqui vai ter uma... Que arrombadona. Arrombadona. Tanto que eu falo, minha filha vai tanto que eu falo, eu sou assim porque mamãe fala que... Mamãe, desde criança, que ela falava, essa aqui vai ser uma arrombadona. A lógica é essa do homem, fica alucinado, né? Só larga, sou mesmo. Isso que eu falo do humor. É muito melhor, em vez de eu ficar ofendida, que eu tô larga, eu falo, sou larguíssima. Tem muito mais... Nossa, sem trocadilho, tem muito mais penetração. Sua pingola não dá pra mim, não. Boia lá dentro. Sou larguíssima. Boia lá dentro é muito bom. E essa lógica, né, que fica larga. Aí é muito louco, porque é isso. A mulher casada. Ela transa muito, a mulher casada. E ela não fica larga. Mas a mulher que não é casada e transa muito fica. Claro. Não tem lógica, claro. Não tem lógica, é isso. Bom, o Omimi já aprenderam pingola, já cuidaram com a pingola. Cheroline é muito bom. Chernobylas, que são as seguidoras, espero ter ajudado. O Mimi já falou. E o Mundo Invertido, é um glossário da Cláudia Campolina. Ó, vou botar mais um, porque o meu diretor já me chamou ali a atenção. Então, eu vou botar mais um para a gente depois terminar. Eu vou botar o Ocupem Espaço Chernobylas. Não é o Legendários? Que é bom. É o Legendários. Vou botar o Legendários. Ocupem Espaço.
ocupa o da PA, espaço. sentar de perna aberta. Aquela senta de perna aberta. É bom demais, gente. Sentar de perna Isso aqui deve ter muito hate, hein? Esse é o que vem hate de mulher. Não tem que ser consigo, delicada. senta de perna aberta, tô com cachumba. E fora o português, que é horroroso, né? Aqui que se equivoca sobre macho alfa e macho beta. Aí o Anthony Boston, muito gata. Desculpa, te expus, Anthony, mas aqui é público, né? Deus é mais. Aí é meme. Sarcástico. Aí aqui eu não entendi. A deusa que não tem capacidade de carregar 20 quilos de peso, seja de uma... Não se trata de quem domina. Eu não sei. Aí Sherlaine... Gente, os machos estão tendo ataque de pelanca. Entenderam sim a mensagem. Se as mulheres fossem com N, assim seria bom. Eu vou fazer uma dica, pessoal. Espero ajudar. Faça um cursinho de português, dá uma melhoradinha, tá? Vamos ver esse aqui, então. Ocupem espaço Chernobylas, aí a gente põe direto o... Testemunho da Legendária? O da Legendária. Pode ser? Pode ser, diretor? Pode ser? Então a gente põe os dois direto para depois a gente voltar a encerrar. Você conhece mulher que se senta assim, que é toda educadinha, toda delicada, que dá um sorrisinho assim, toda sem graça, que faz amiguinha, que tem vergonha da sua Sherlaine. Mulher tem que ocupar espaço, tem que sentar assim pra mostrar quem é que manda. Quer ser tratado igual uma Betinha, que vai chegar um homem com a perna toda arreganhada e vai te dominar? Homem tem que sentar com perna fechada, porque um homem que senta com a perna aberta é um homem que acha que o falo dele comanda alguma coisa. É um homem que acha que a pingolinha dele é o centro do mundo. Eu não sou alfa só porque eu quero, não, é porque é preciso. Um mundo de mulher beta é um mundo falocêntrico, é um mundo patriarcal. Sabe como é que começa? Sentando de perna aberta. Depois disso, tá disputando tamanho de pingola com o amiguinho dele. Aí parte pra disputar quem faz xixi mais longe. Daqui a pouco, tá entrando em território, dominando mulher, fazendo guerra, cultura de estupro. Senta direito, mocinha. Senta direito, menino. E é com a bocona aberta. Mostra que você recebeu o poder da deusa para liderar este mundo. Tá? Vai sentar aí a menininha. Ai, eu sou delicada. Ai, eu sou uma feminina. Vai sendo bem feminininha pra você ver onde o mundo vai parar. Tá? Domina o território você, antes que seja tarde demais. Eu espero te ajudar. Eu traí várias vezes o meu marido e graças ao esforço dele, né, dele ter assumido essa posição de herói de verdade, assim, seguindo realmente o que tá no livro sagrado, né? Ele lutou por mim, ele me salvou, né? O objetivo de todo homem a gente sabe que é salvar uma mulher. E, nossa, fiquei emocionada porque... Quando você me chamou para vir nesse podcast, para dar meu relato, né, da minha vida de casado, eu não imaginava que eu fosse cantar isso aqui para tanta gente que tá em casa. Mas pingola é uma coisa muito fácil. Você como mulher sabe disso também. Então às vezes eu tava ali quieta, recebia uma por direct, saía na rua, o homem já pegava na própria pingola, já me mostrava. Vinha o piscineiro aqui de casa, que por sinal é bem novinho, bem gostoso. O personal trainer do meu homem, nem era o meu. Pingola para todo lado. E aí eu tava num momento assim de fraqueza e... qualquer coisa eu sentava. Sentava. Fui moleca, tava errando realmente, mas não tava resistindo. E aí eu entrei numa de vício de pingola, essa coisa, né? Desde a criação minha mãe já falava que eu tinha que ser uma arrombadona, então... sabia o homem que eu tinha em casa, mas sentava. E comecei a tratar ele muito mal. Eu tratava ele mal, eu pegava os amigos dele, eu... não posso nem lembrar, mas ele estava ali, paciente, gentil, carinhoso, entendendo o meu momento, entendendo a minha fome de mulher, porque eu tenho, não é só essa boca, eu tenho uma boca aqui, e às vezes ela, os lábios batem pau, uma loucura. E aí depois de muita insistência, foi mais ou menos uns 12 anos de casado, que eu fiquei sentando, eu parei, agora eu tô curada, e a gente tá unido pelo amor da deusa. E se você, homem, tá passando por isso na sua casa, cuide da sua mulher. Seja um herói na vida dela. Salve, ela tá precisando de você. Então, Chernobylas! e os haters? Eu queria o nome dos haters. Queria imaginar como é que isso vai ser. Façam aí uma pesquisa, vão lá no Instagram da Cláudia, vai estar escrito e tal. Cláudia, sensacional. Sou seu fã, já era, adorei o papo, maravilhoso.
Acho que vai ser maravilhoso para a nossa turma assistir e aprender a fazer um conteúdo de qualidade, dar esse salto. E só tenho a agradecer nós, o nosso público, o nosso diretor, produção, todo mundo. Obrigado, foi maravilhoso. Vem aqui me dar um beijo, dá um recado final se quiser. Quer um recado final? Não, obrigado também. Acompanhem o Mundo Invertido, a Estelinha, lá nas minhas páginas. Agora o Pitacos do Mundo Invertido no canal Amado Mundo, no YouTube, Isso vai ser bom, hein? no Instagram. Torçam para eu conseguir fazer esse filme, precisamos de dinheiro. Vai fazer. Publicitários não, empresários do Brasil, apoiem os projetos do Brasil. Publicitários também. Publicitários também, todo mundo apoia o projeto do Brasil. Tem projeto novo que eu espero lançar no final do ano. Foi um prazer estar aqui, espero ter ajudado. Muito bom, muito bom.